Agora já são 16h11, é a prova de que tempo não para. Por falar em tempo não para, já estou aqui com a proativa candidata à Prefeitura de Aracaju, a delegada Daniele Garcia. Seja bem-vinda. Boa tarde, candidata. Obrigada, querido. Boa tarde. É uma alegria estar com vocês de novo, né? É uma satisfação, porque sempre. assim, e um detalhe que é importante, as pessoas querem candidatos acessíveis. Porque é hora... Carlito, seja bem breve, viu, meu querido, para não atrapalhar aqui o processo. Porque é hora, no caso de... Obrigado, Carlito. É hora, no caso de as pessoas ouvirem agora os candidatos. Sim. E todas as vezes que nós convidamos a senhora, de pronto, a senhora tem um respeito imenso à Rádio Jornal de Comunicação e nós agradecemos por essa atenção. Eu que agradeço. A minha história com a Rádio Jornal é longa, né? Já tive aqui tantas vezes, um carinho enorme por todos vocês. Então, estou sempre à disposição. Vamos à primeira pergunta, uma pergunta que todos querem fazer sobre a fala da senhora para a candidata também à Prefeitura de Aracaju, Emília Correia, quando a senhora, no último debate da co-irmã na TV Atalaia, todos nós da comunicação somos co-irmãos, a senhora disse tacitamente que a candidata era covarde diante de várias atitudes que ela deveria tê-lo tomado e não o fez, né? Esta ratificação, esta fala ainda continua... Você já começa assim... Eu sou Capricórnio como a senhora, doutora, então a gente vai logo ao ponto. Denison, veja, eu me referi naquela fala a uma situação que aconteceu em 2020 e que eu conto isso com muita tristeza no coração. Eu fui candidata em 2020 à Prefeitura de Aracaju, nós éramos oposição, nós fazíamos uma oposição, né, ferrenha, e a Emília, ela fazia parte com a gente desse grupo de oposição. Nós tínhamos um grupo chamado Unidos por Aracaju, nós tínhamos um grupo do WhatsApp, e nós decidimos juntos aquela candidatura. Só que depois, no decorrer do processo, porque teve pandemia, a eleição foi atrasada, não sei se vocês lembram disso, né? Lembro, sim. E aí o que acontece? Nesse ínterim, ela resolveu que caminharia com o Rodrigo Valadares. Tudo bem, ok, o partido dela fez uma coligação com o PDT, ou com o PTB. E aí, então, no primeiro turno, nós não andamos juntos. Mas eu fui para o segundo turno com o Adivaldo. E no segundo turno, Denison, quando a gente só tem 2 candidatos, a eleição é plebiscitária. Ou é um, ou é outro. Então, se você votar nulo, você está, na verdade, ajudando quem? A quem está na frente. Se o seu voto não influi em nada de um jeito ou do outro, é porque as coisas permanecem como estão. E o prefeito, obviamente, que estando numa reeleição e com toda a estrutura trabalhando para ele, é claro que ele tinha muito mais chance do que eu. Então, eu me ressinto, porque eu acho que naquele momento ali, a Emília, como ela gosta de se intitular, né? A Emília, ela poderia ter mudado o jogo. A gente poderia hoje estar comandando a Prefeitura de Aracaju. E não. E no debate, para minha surpresa, ela inclusive disse votei nulo, porque é um voto de protesto. E aí eu estava essa semana verificando o Instagram e peguei uma postagem da eleição de João Alves que ela votou em João Alves no primeiro turno. No segundo turno, que era Valadares Filho e Belivaldo. Exato. Tem um texto dela lá, que o voto nulo é desperdício de voto e blá, 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 e tá. Então, peraí, mas qual é a Emília que a gente confia? Desculpe agora, porque o blá, blá, blá e o tá foi imperdível sonoramente na minha cabeça aqui. Então, a gente fica sem dúvida, né? Qual é a Emília que é a verdadeira? Sim. É a Emília que, quando votou em Valadares Filho no segundo turno, eleição plebiscitária, o voto nulo não servia? Ou é a Emília que, quando estava Daniela e Adivaldo, o voto nulo serviu e ela não declarou voto nem apoio? Para mim, isso é uma covardia. Isto, de certa maneira, por vocês todas serem mulheres nessa disputa, né? Que eu acho que é uma coisa histórica. Sim. Já está nos anais aí de Aracaju, né? Esse critério dessa eleição aí. Tem sido mais complexo, né? Ao mesmo tempo que as mulheres falam tanto em sororidade, né? Em apoio, de certa maneira, tê-las, obviamente, faz parte do jogo, mostrando as fragilidades umas das outras. Isso é mais complexo do que discutir, debater com o homem. Eu vou lhe dizer uma coisa. Como temos, né? O Luiz está lá. Sim. Né? Mas vocês estão ali na frente do processo, né? Essas mulheres liderando. Tem sido mais complexo? Não, absolutamente. E aí, eu me dirijo a você que está nos assistindo. É que mulher é muito mais transparente e verdadeira, talvez. Não estou dizendo que o homem não é, por favor. Não é isso. Você tome cuidado. Mas é que o homem, é o seguinte, o homem ele consegue ser assim muito
Se ele vai falar só de proposta, ele vai falar só de proposta. A mulher não consegue ser assim. Nós somos complexas, intensas. É uma polivalência do isso processo, é legal. né? Isso é legal. Então, o debate com as mulheres é mais interessante. Porque a gente, além das propostas, nós trazemos outras questões que às vezes o homem consegue esconder, consegue segurar. Exemplo. Isso, por exemplo, você acha que talvez Luiz, se fosse Luiz e um outro homem, quem é o outro homem? Zé Paulo, talvez? Sim, Zé Paulo. Os dois ali estivessem, né, numa cena ali, talvez não tivessem, não trouxessem essas nuances que as pessoas precisam conhecer. Porque entenda, quem vai governar Aracaju não é só o técnico, não. É também todos os sentimentos e emoções que estão dentro de você. Então, não existe caixinhas específicas. Nós somos um conjunto. Né? Nós somos um conjunto. E vou te falar mais, para governar, esse conjunto é interessante. Porque, por exemplo, talvez o homem não se sinta tão incomodado de ver uma pessoa dormindo na rua, uma criança, do que uma mulher. Sim. Não estou dizendo que ele não se incomode. Não, e nem que ele leve, né, o candidato a prefeito como se fosse uma direta para ele, né? Não, absolutamente. É um exemplo de sensibilidade social. E, de fato, ontem passava uma análise e eu estava prostrado na cama, igual uma jiboia, ou uma coisa mais perigosa, talvez o surucucu seja mais perigosa que a jiboia. Eu tendo a ser perigoso às vezes, né? Brincadeiras à parte, eu analisando o comportamento ainda de quantas mães solo existem no Brasil. E era o depoimento de uma mãe falando que criou seus filhos sozinha. E me veio o pensamento à mente de assim, ó, impressionante, né? Como 98% dos casos são os homens que abandonam as suas esposas, os lares com suas filhas. São os homens que abandonam suas mulheres quando elas estão passando por problemas com câncer. Em média, 75% dos homens vão embora e deixam as mulheres com câncer em suas casas, como se as mulheres fossem bonecas descartáveis ou só prestassem quando estivessem boas, né? Pronto, você tocou no ponto. É sobre sensibilidade que a gente está falando. Exatamente. Então, essa sensibilidade, essa explosão de sentimentos mesmo, vem também para os debates, vem também para as discussões. Então, eu acho legal, eu não acho ruim isso, né? E as pessoas, talvez, nas minhas redes sociais, o pessoal fala, esse debate de mulheres... Cara, é isso mesmo, é porque nós somos mais intensas. Que bom. Porque se as mulheres não fossem poderosas, e vocês são, vocês não estariam à frente do pleito. Então, a própria sociedade aracajuana, de certa maneira, ela validou que vocês estivessem no processo, né? E reconhece isso de maneira direta ou indireta, consciente ou inconsciente, né? Então assim, sobre isso, eu acho que a gente... eu acho que a mulher é mais sensível às causas, é mais sensível à dor do outro. Por isso que eu acho que a gente precisa estar na hora. Chega. Nesse embola-gato que nós temos aí, neste embola-gato, Luciana está ali com os cabelos brancos em pé, atento. O que é que acontece? A senhora e a segunda candidata, né, Yandra Moura, estão tecnicamente empatadas, não é? Hoje vai haver uma outra... pesquisa que será falada pela TV Atalaia. E o nosso departamento de jornalismo já está atento, todo mundo já ali a ponto D. Como é que a senhora verifica essa simetria entre a sua pontuação e a de Yandra Moura? Como a senhora analisa seu crescimento exponencial do dia oficial que começou a campanha para cá? E, no caso, o pontuamento também de Yandra Moura. Então, veja bem... Eu estou fazendo um recorte, tudo bem? Tudo bem. Certo? Entendi. Veja, eu acho que... Primeiro, eu fui a última candidata a decidir praticamente que viria para o pleito. Muitas pessoas, e por isso a importância do rádio, da TV, da comunicação, sim, muitas pessoas ainda têm dúvida. Daniela é mesmo candidata, né? Então vai precisar essas rodadas de entrevista, o programa eleitoral, para que as pessoas tenham certeza que sim, nós estamos no pleito. E o que mais chama atenção... tentaram tirá-la, na verdade, sim. Né? O que mais chama atenção, Denison, é que, apesar de tudo isso, né, apesar, inclusive, da estrutura mínima que nós temos para rodar uma campanha, mínima, a gente pontuou muito bem. Então, isso, para mim, é super reconfortante. Eu entendo isso como uma campanha validada pelo povo. Eu não posso ter uma campanha validada pela estrutura, pelo dinheiro, sabe? O dinheiro, ele não pode ser ele que leve o candidato ou a candidata à vitória de um pleito. O que é isso? Mas suas ideias, né?
Deveriam a ser gente as precisa ideias, né? discutir ideias, propostas. A gente tem que conhecer o candidato. Quem é esse candidato? Veio de onde? Chegou aqui como? Acordou hoje com vontade de ser prefeito? Hoje eu acordei linda e plena querendo ser prefeita de Aracaju. Não é isso. A Iandra disse que em alguns momentos das ações dela em Brasília, já como deputada federal, fazendo parte de conselhos importantes no que diz respeito a estes conselhos às mulheres, né? A senhora, como secretária, que trabalha também com essa pasta, não deu a atenção devida. Isso incomodou essas declarações do último debate, tanto ela quanto a Emília tocaram nesse assunto. Não, mas eu acho que Foram essa fala dela foi muito mais direcionada à Emília. Certo. Porque ela fez um evento em Aracaju. Teve essa parte também com a Emília. E a Emília não participou. Da minha parte, fui para vários eventos com Iandra relacionados à questão da mulher. Sim. Fizemos campanhas juntas, campanha do Não é Não, ela fez a campanha, eu também fiz. Aliás, foi realmente direcionada a Emília. Foi direcionada a Emília. Foi exatamente. Nós temos uma relação muito tranquila, né? Como é que está nessa relação tranquila esse empate técnico? Não, continua tranquila, continua tranquila. A única observação que eu faço é que, assim, é difícil competir com a estrutura de Iandra. E as pessoas precisam estar atentas a isso também. Porque tem outra coisa também, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, né? Nós estamos falando de dinheiro público. Ou se não é público, que dinheiro é esse? Então, nós temos que ter esse cuidado, fazer campanha com milhões e milhões e milhões de dinheiro jorrando por aí, como dizem que é estranho. E as pessoas precisam estar atentas a isso também. Porque ao final e ao cabo, não é esses milhões e milhões e milhões que vai fazer alguém ser prefeita que vai cuidar de você, aracajuana e aracajuana. O que vai cuidar de você é competência, é compromisso, é zelo com a coisa pública. Hoje de manhã, Denis, eu participei de um evento no Tribunal de Contas, Sim. Primeiro seminário jurídico, né, com o ministro André Mendonça, do STF. Do STF. E ele falava sobre compliance, sobre transparência, gestão e controle, mostrando gráficos de como a gente hoje se assimila e muitas vezes perdemos para o Paraguai, aqui na América do Sul. E como o Chile está anos-luz na nossa frente, se igualando a Dinamarca e Estados Unidos. Então, ele resumiu dizendo que a gente tem que ter compromisso com a gestão. Sim. A gestão pública. Por exemplo, Aracaju, hoje, é a 18ª capital em transparência pública. Nós temos 27 estados. Nós somos o 18º. E somos, né, o menor e a menor capital. Então, deveríamos ter mais transparência do que as outras, inclusive. Então, a né? gente tem que ter essa transparência para que todos entendam quais são as escolhas públicas que o gestor está fazendo, o que está sendo feito com o seu dinheiro, que é o seu dinheiro, não é meu. E isso também vale para as campanhas. Afinal de contas, quando as campanhas estão valendo, pronto, está valendo a campanha. Nós recebemos um fundo eleitoral, Sim. a quem é contra e a quem é a favor, mas nós temos direito a usar aquele valor. É aquele valor. Então, se o teto é, sei lá, 3 milhões, 5 milhões, como é que se gasta 40 milhões? Vem de onde os 40 milhões, os 35 milhões? Estou dando um chute aqui, viu? Sim. Então, a gente precisa ter assim, muito cuidado com isso também. Quando a senhora verifica a chegada, como a senhora verifica a chegada do candidato Luiz após a somatização dele com o Fabiano Oliveira? Né? Vamos analisar um pouco aí o seu olhar, né, experiente, né? Porque assim, as pessoas falam, ela nunca assumiu um cargo eletivo. Primeiro, ao meu ver, para todas as candidatas, né? Competências não tem a ver com o exercício de já ter sido eleito ou não, porque a democracia está aí, mas a delegada tem 20 anos. 24 anos à frente de grandes trabalhos e serviços sociais. Então, as pessoas não podem tirar os méritos e desrespeitar uma mulher que leva a sua função com extremada responsabilidade. Primeiro ponto, né? Como é que a senhora verifica a chegada de Fabiano em relação ao candidato Luiz aí? Olha, acha que vai ficar? Acha que vocês três aqui se manterão nessa briga para o segundo turno? Eu continuo desejando muito que a disputa final seja entre as mulheres. Eu sou mulher. Gostaria muito de ver isso. Aliás, eu gostaria muito de ver uma mulher prefeita de Aracaju. Sim. Fabiano é um querido, um amigo querido, pessoal. Mas acho que a chapa fica pesada. São 2 homens. São 2 homens. E cadê a sensibilidade da mulher também para gerir a coisa pública? Porque, veja, Denison, nós estamos cansadas. Ou a gente é chamada para ser coadjuvante, venha ser vice. Que você não aceitou. Não aceitei. Esse papel não me cabe. Você bateu o pé e disse, vice, eu liguei para a senhora algumas vezes,
Delegada, a senhora será vice? Não, Denilson. Não. Vice, não. Eu não vou ser vice. Eu tenho certeza, não vou ser vice. E essa pergunta eu recebi de vários. Eu imagino. Porque todo mundo assim, não, você vai aceitar, vai ser. Gente, esse porque parece que era mais cômodo, era né? Cômodo. Seria menos complexo, digamos assim, Sim, né? porque imagine, vamos lá, se nós estivermos aí, né, na segunda colocação, sem estrutura, com a estrutura mínima, e com duas candidaturas com muita estrutura, que é a candidatura do prefeito e a candidatura de Andra, era mais cômodo para mim, de repente, ter aceitado o serviço. Mas eu não quero um papel mais cômodo. Esse papel cômodo não combina comigo. Acusam-na de, em algum momento, a senhora ter burilado os lados ali. Né? Burilado é ótimo. Burilado foi ótimo. De Alessandro Vieira, passando para Fábio Mitidieri, né? Como se fosse algo dado como a oportunidade da hora. Como é que a senhora verifica essa análise esse julgamento? A verdade dos fatos, né, que eu já falei aqui, já falei em vários lugares. Desde o início, o Fábio sempre deixou claro para mim, Dani, o meu candidato é o candidato de Edivaldo. Ele nem sabia quem seria o candidato. Podia ser Vanesca, podia ser Luiz, não havia definição. Mas se você quiser ser candidata, você tem total liberdade de ser. Isso desde 2022, quando nós, né, apoiamos ele no segundo turno. Bom, e aí veio, então, a perspectiva de Daniel. Óbvio que ele gostaria que eu tivesse sido vice de Luiz. Seria mais tranquilo, Seria mais tranquilo. Mas, assim, ele me perguntou uma vez, Dani, alguma possibilidade de você aceitar ser vice de Luiz? Eu falei, não, meu governador, não tem essa possibilidade. E assim, te digo de forma muito tranquila, esse papel de coadjuvante não cabe em mim. Me aperta, entendeu? Não dá. Então, ele, tudo bem. Eu vou seguir minha candidatura, espero que nós não tenhamos nenhum problema, Dani. Siga o seu caminho. Ele tem muito respeito por mim, muito carinho. Isso é bom. Assim como eu tenho por ele também. Então, a gente tem uma relação extremamente tranquila, né? Eu até brinco no Instagram, ele tá lá nos eventos de Luiz, eu boto um bonequinho chorando. Você podia estar comigo. Mas, enfim, tudo isso é entendível, não há nenhuma animosidade. Olha, não há animosidade com absolutamente ninguém. A única pessoa, lhe juro, sim, que existe, e não deveria, porque caminhou comigo lá atrás, porque poderia ter estado comigo lá atrás, é Emília. Fica o recado aí para a candidata Emília Correia. Se vocês, então, forem ao segundo turno, promete um embate aí bem grande, né? Porque vai ser o acerto de contas com data retroativa e ICMS, ou sei lá que tipo de juro querem colocar, em pauta. Se a senhora for eleita, qual vai ser a sua prioridade inicial para o povo de Aracaju? Né, porque vem sofrendo, às vezes, quando eu caio em um buraco, eu penso como deve ser complicado para Luiz, que é um gestor ótimo, inclusive, né, uma pessoa a qual eu respeito, vi-o poucas vezes com o Fabiano ali já na véspera de eles baterem o martelo, naquele eventozinho que teve e tal, os dois juntos aqui já tem história, né? Você pegou no flagra. Peguei no flagra, os dois juntos aqui, né? Mas o que acontece? Deve ser muito complexo falar em algumas pautas, né? Inclusive da estrutura. Então, você passa ali na 13 de julho, não só 13, que não é melhor nem pior do que o do bairro, eu digo, por onde eu passo com mais frequência, mas eu quero dizer assim, mato. Se vem no bairro industrial, também mato. Né? As praças cheias de matos, galhos, como o aspecto de esquecimento, né? Os canais também cheios de mato. E quando eu caio no buraco, eu dou um grito de terror. Né? Eu já não aguento mais, juro que não é brincadeira, eu tenho horror. Toda vez que eu caio no buraco, eu não sou de falar pornofonia. E eu tenho me pego falando pornofonia, todo buraco que eu caio. Eles existem, né? Qual vai ser a sua prioridade de governo, caso seja eleita, diante de alguns pontuamentos bem sérios do governo de Edivaldo Nogueira em 16 anos de poder? Olha, a gente tem... muito tempo, né? muito tempo. Eu acho que nem Maduro, né? Nós temos eixos bem... É ditador. Nós temos eixos bem claros. Uhum. E, assim, eu tenho muita preocupação com a fome e a pobreza. Nós temos ainda quase metade da população de Aracaju vivendo à base de auxílios. Ou seja, são pessoas que estão cadastradas no CAD único em situação de vulnerabilidade social. Isso é muito sério. E a gente precisa tirar essas pessoas. Veja, o auxílio ele é necessário, porque quem tem fome tem pressa. Sim. Mas a gente tem que trazer eles para incluí-los produtivamente, para que, né, gere mais renda. Então, a gente tem que repensar o modelo de desenvolvimento econômico.
um desenvolvimento econômico que também seja social e sustentável. A gente tem que ter uma transparência, uma gestão ágil. Ninguém aguenta. Você falou em canais. Nós fizemos uma caminhada no Bugio. E o Bugio, eu vou citar o Bugio de novo. Canal do Anchietão. Eu tenho foto da campanha passada, naquele mesmo lugar. Mesma coisa. O mesmo canal, do mesmo jeito. A obra está passando lá, não sei quantos metros lá. Não, mas a obra vai chegar. Mas quando vai chegar? Daqui a 20 anos mais? Ontem nós fomos caminhar no Orlando Dantas e a nossa ponto de concentração foi numa praça. O nome da praça? Praça conhecida como Praça da Maconha. Pelo amor de Deus. Com os alambrados todos quebrados. Praça da Maconha. Exatamente. E a própria população... Já se adaptou, assim, né? Não. E eles dizem assim, isso incomoda a gente. É óbvio. Onde é que você mora? Eu moro na Praça da Maconha. Porque se disser o nome da praça, que é Dario Ninguém sabe Nunes, quem é. Ninguém sabe quem é. Então, isso é surreal, né? Isso precisa incomodar a gente. Precisa incomodar. Ou você, por exemplo, pegar ali a Avenida Oceânica, aqui passa no shopping ali, chegando Sim. já no sinal, lá na frente indo para o Farol, e tem gente acampada morando ali. Mas será que não dói em ninguém ver pessoas morando nas ruas? Chove, faz sol e gente com criança morando nas ruas? Então, assim, no dia que isso deixar de doer na gente, nós estamos doentes. Somos nós que estamos doentes. E a população de Aracaju tem pressa, Denison. Não dá mais para ficar 20 anos para frente planejando. Não dá. O que precisa ser feito hoje. Né? Eu cheguei aqui, ela tinha 200 mil habitantes, hoje ela tem 650 mil. Exatamente. Então, triplicou. Então, é preciso que haja ações de fato efetivas. A última pergunta, tá? Temos o Zap, é isso? É áudio ou vídeo? O vídeo não, é áudio escrita, áudio, né? Solte-o. Boa tarde para o melhor programa das tardes na Rádio Jornal. Sou Tadeu, taxista. Oi, Tadeu. Quero dar boa tarde à doutora Daniela, mas essa historinha de que o governo não apoia, a gente fica com o pé na frente e outro atrás, porque ela é secretária dele, caminhou com ele, e Luiz Roberto não caminhou com ele, como é que ele não pode apoiar ela? Um abraço, um beijo no coração. Beijo, querido. O povo não é mais tolo. Obrigado por sua participação, viu, querido? Abraço a todos os taxistas. I love you, taxistas do coração. Meu amor, e aí? Tadeu, veja, mas entenda, para mim não era mais fácil ser o governador caminhando comigo? Era. Por que é mentira minha? Se a estrutura tá toda com o Luiz, então... Mas sabe o que é? Isso é para ver como as pessoas andam com o pé atrás. E que isso tem que acabar, né? A política não pode ser sinônimo disso, A né? única coisa que eu posso dizer é que eu tenho feito... Aí as pessoas falam, Daniela tá sozinha. Não tô sozinha, eu tô com o povo. Mas todo mundo tem alguém para chamar de seu. Emília tem os irmãos Amorim por trás. Iandra tem o pai, tem Belivaldo. Né? Quem mais? Luiz tem Edivaldo. E assim, eu tô andando com o povo. Dizem que o melhor não é o tamanho do seu time, é o tamanho da sua torcida. A minha torcida é grande, posso garantir. Depois do debate, última pergunta, doutor Anderson já está aqui conosco na lateral para falar sobre saúde bucal, está ali, que a gente quer que as pessoas no Brasil também, nós temos uma população ainda desdentada, acreditem, e temos 30 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, é muita gente passando fome, né? Muita. Isso tem que ser resolvido. Depois do debate que houve na Coirmã, e brevemente haverá o nosso debate, já pré-marcado para o dia 9, já podemos, né, sua equipe vai nos dizer hoje, né, com a agenda, a gente agradece demais. Eu gostaria de saber se a senhora acha que o debate foi positivo a ponto de... Eu acho que é positivo, eu acho que os debates... Tem pesquisa, inclusive, dizendo o quanto os debates são decisivos para que as pessoas confirmem o voto, né? Sim. Uma pesquisa recente disse que, inclusive, o debate é o que mais influencia as pessoas. Que bom, porque é no debate que as máscaras caem. Ninguém sustenta uma máscara. Eu posso treinar um texto, fazer vídeos maravilhosos com TP, eu posso treinar. Agora, quando você vai para o ao vivo, é valendo e agora, é difícil você esconder a verdade, exato, né? Exato. Então, os debates são importantes, assim como a rua é importante. E a rua, quando eu falo rua, não é rua... Carreata é lindo, é maravilhoso. Você passa ali dando tchau para o povo... Mas o bom é quando você está pé no chão, apertando na mão, olhando no olho, sentindo a energia da pessoa, entendeu? Vendo as crianças correndo, porque criança não mente. Criança tem uma energia maravilhosa. Então, é assim que eu quero fazer política. Com verdade, olho no olho, segurando a sua mão, né? Estando com você. Então, é isso, querida.
Quero agradecer sua presença mais uma vez aqui, dizer que o Grupo Jornal de muito Comunicação... rapidinho. Você viu como é rápido? Mas dizer que o Grupo Jornal de Comunicação está sempre de braços abertos para todos vocês, para a senhora sabe disso. Obrigada. Para ouvi-la, suas ideias, a senhora é uma mulher inteligente. É muito bom saber, sabe, que há mulheres inteligentes com seu quilate e que por onde a senhora passa, a senhora deixa a sua marca. Eu acho que isso é admirável, né? E Aracaju só tem a ganhar, né, com esse momento histórico pelo qual a cidade está passando. Eu vou um breve intervalo, estive aqui com a candidata à Prefeitura de Aracaju, a competente delegada Daniele Garcia, e volto já para falar sobre saúde bucal. Detalhe importante, você quer assistir a entrevista na íntegra, hoje à noite, a partir das 20h30, basta acessar o @portaljornal.se, no Instagram, ou Rádio Jornal Oficial, e você vai já pegar os 5 primeiros minutos da entrevista e depois é convidado automaticamente aí ao site, na TV Rádio Jornal e também no Spotify. TV, Rádio Jornal no Spotify e assistir a entrevista com a doutora Daniele Garcia na íntegra. Mais proximamente, dir-lhes-ei, no caso, a data do debate com aqueles candidatos que confirmarem e que tiverem compromisso com a sociedade sergipana, e a delegada já disse aqui que já está tudo já quase pré-marcado, a gente confirma mais tarde com a agenda dela e a gente informa a sociedade a data do debate aqui do Grupo Jornal de Comunicação, Rádio Jornal e Portal Jornal SE. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, volto já com o doutor Anderson aqui para falarmos sobre saúde bucal. Estamos apresentando Denison Ventura,